primeiro assim, o que é a ABU, né? Começa desse lugar aí pra gente, pra quem nunca ouviu, né, falar sobre, entender o que é essa sigla aí, que a gente brincou aqui com a ABU, né? O que é a ABU, por que não é a ABU e por aí vai. Tá bom, na verdade a ABU é um dos braços da organização, né? Nós vamos a ABUB, é a Aliança Bíblica Universitária do Brasil. A Aliança Bíblica Universitária acaba sendo o maior braço, né, o que é mais conhecido, que é um movimento que tem como princípio compartilhar o amor de Cristo dentro das universidades brasileiras, assim, né? Além disso, a gente tem outras vertentes. Tem a ABS, que é a Aliança Bíblica de Secundaristas, que funciona principalmente com estudantes do ensino médio. Temos alguns grupos também pelo Brasil, aqui em Minas, inclusive. E a ABP, que é a Aliança Bíblica de Profissionais, né? Que já é com pessoas, e geralmente com pessoas que passaram pelo movimento, mas não exclusivamente, assim, né? Mas o nosso foco principal é o mundo estudantil, né? Tanto escola como universidade. A gente já está aqui no Brasil há mais de 60 anos. Quantos anos? Então, mais de 60. 60. Se não me engano, são 65 ou 66. Por aí. Acho que 66. Acho que faz esse ano, né? Deve ser. Porque aí a gente tava lembrando aqui, você me perguntou da camisa, né? Inclusive essa camisa aqui é uma camisa da BU. Vai ser difícil mostrar lá atrás. Eu via isso quando eu estudava lá, quando eu estudava em São Paulo, né? Eu falei, como é que você conseguiu isso aí? E aí, tipo assim, essa camisa foi uma camisa que eu comprei em um evento nacional da ABU, que foi o E60. Foi um evento de comemoração de 60 anos da ABU no Brasil, assim, que loucura, né? E aí, tipo assim, tinha pessoas importantíssimas pro movimento que participaram da história, da construção da história do movimento. E aí eu meio que, entre aspas, assim, caí de paraquedas lá, assim, sabe? Eu queria muito conhecer mais do movimento, comecei a entender um pouco mais do que era. E aí, de repente, falaram, tem um evento aqui. E aí eu, paguei lá no último dia e tal, uma correria danada. E fui pra São Paulo, eu e acho que mais uma pessoa, assim. Uma doideira, eu não conhecia muitas pessoas ainda direito. E não tinha ido nem em eventos regionais ainda, né? Que é o que a gente acabou de falar aqui, né? Tem os eventos locais, os regionais e os nacionais, né? E aí eu não tinha ido nem nos eventos regionais ainda, sabe? E aí eu fui no SCC, que era o Encontro de Corpus Christi, que tem todo ano, né? Ano sim, ano não. Ano sim, ano não. E aí tinha um E60, que era o SCC de comemoração de 60 anos, assim. Aí foi muito massa, assim, que tinha uma galera muito gigante, assim, da história do movimento, e eu comecei a perceber ali um pouco mais do que era, sabe? Eu fiquei assim, cara, apaixonado pelo movimento ali. Porque eu, de repente, cheguei no movimento e era um monte de gente com as mesmas crises que eu, com as mesmas dúvidas, querendo ser um monte de jovem, tudo querendo ser crente, assim, um monte de jovem que não precisava estar ali, sabe? É um rolê muito diferente de aquele sentimento, às vezes, de igreja, né? Que o cara é filho de crente, alguma coisa assim. Não, a galera, tipo assim, fez o maior esforço pra estar ali, pagou, viajou 20 horas pra estar ali, às vezes de ônibus e tal. E aí chegou ali e quer conversar de Bíblia, quer conversar de Deus e quer, sabe, conhecer pessoas novas. É um negócio muito diferente, assim, cara. É um sentimento muito doido, assim, né? Eu fui muito surpreendido. O que você vai falar? Existem eventos mundiais também, né? Sim, da ABU, de vários países e tal, né? Cada 4 anos acontece uma Assembleia Mundial, né? Porque a ABU ela é filiada à AIFES, que é a Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos. Está presente em um monte de países, se não me engano, são mais de 170 países. Nós temos movimentos filiados, assim. Inclusive, esse ano vai ter na Indonésia. Mas esse nome, Aliança Bíblica Universitária, é só aqui no Brasil ou tem esse nome, o nome original? Não, é só no Brasil. Cada movimento tem nomes um pouco diferentes. Grupo Bíblico Universitário, Aliança Bíblica Estudantil. Tem diferentes nomes, né? Mas geralmente é tudo meio parecido, assim. Sim. Com a mesma pegada, mas tipo assim, a BUB, né? É Brasil, né? Sim, basicamente isso, movimento brasileiro, E aí a gente tem a nacional, né? E aí a gente tem diretorias, né? Nacionais, regional. E a regional, a gente tem Regional Minas, né? Sim. E outras regionais que algumas são formadas por alguns estados até, sim, né? Na verdade, Minas é a única que tem um único estado. Assim, né? sim. Porque aqui é maior? Eu tenho um número muito grande de universidades, principalmente federais. Tem muita federal, todo o interior de Minas. E também vem de uma divisão já antiga, porque Minas fazia parte da antiga região centro-oeste. Uma região que era muito grande, juntava vários estados, mas acabou que ficou grande demais, e aí a gente acabou dividindo em 2 regiões administrativas, né? Minas Gerais e a Nova Centro-Oeste, que teve algumas mudanças também em relação aos estados, que passaram para outras, né?
Para ficar mais fácil de alcançar, né, todo Isso, mundo e tal. é. E pensar nessa questão do obreiro também. Porque o obreiro é 1 ou 2 por região, é isso? O sonho é que tenha quantos quiser, né? Sim. Não tem um limite, Não assim, tem né? um limite. Né? Sim. Na prática, a gente fica com 1, 2, no máximo 3. A gente tem visto assim nos últimos anos, né? Mas não tem uma limitação, assim. Se a gente falar em ABU da década de 70, assim, a gente tinha muito mais obreiros inclusive locais, tipo obreiro para Belo Horizonte, por exemplo, né? Isso é um cenário que já existiu, né? Hoje a gente não tem mais esse cenário. Então a gente tem obreiros que atendem às regiões, né? Que é o que a gente chama de obreiro de campo. Sim. E a gente tem outros tipos de obreiro também, obreiros que trabalham na equipe nacional, que é a parte administrativa, de comunicação, e a gente tem também uma secretaria executiva, né? Que é quem puxa isso principalmente, né? Sim. Então, aí o obreiro, ele é uma pessoa que vive integralmente, né? Assim como você. E aí não tem esse limite, mas esse obreiro é como se fosse, né? Ele é um missionário mesmo, né? Sim. Na verdade, porque ele vive dessa... como um sustento mesmo, né? Sim. Então vive a doação e por aí vai. Então as pessoas, elas sustentam ele como um missionário mesmo. Isso mesmo. É basicamente isso. Um missionário da ABU. Uma das partes do meu trabalho é mobilizar recursos. Aham. Então eu conheço com pessoas, igrejas, grupos, né? E essas pessoas doam regularmente e ajudam a compor o meu sustento, assim, né? Todos os obreiros da ABU trabalham com essa política salarial, assim, né? Legal. Show. Mas e aí, conta pra gente como que surgiu a ABU, né? Qual que é a história, quem fundou, por que nasceu? Bom, a ABU no Brasil, ela começa em 1957, com a chegada de 2 missionários, né? Se não me engano, são americanos ou ingleses, não vou lembrar agora, que é a Ruth Simmons e Robert Young. Casados. Né? Não eram casados. Sempre que a gente conta essa história, o pessoal acha que é casado, mas não eram casados. Sim. E eles vieram pro Brasil nessa época com a iniciativa de começar alguns grupos, né? A Ruth Simmons acho que foi direto para São Paulo, o Robert Young passou primeiro, acho que ele entrou vindo da Bolívia, entrou pro Corumbá no Brasil, mas eles acabaram fazendo esse trabalho no começo, né? E já existia um movimento da AIDS a nível global, já existiam alguns grupos, né? Mas eles dois eram filiados a... Sim, eles eram ligados ao movimento, exatamente. E aí eles começaram esse trabalho no Brasil, principalmente nas capitais ali no começo, né? E aí a gente conta nossos aniversários assim, né? A partir de 57, mas oficialmente, no primeiro estatuto, primeiro registro da ABB é de 62, né? 5 anos depois, que foi quando a gente começou já com o movimento organizado, né? Mas assim, muitas das nossas práticas de instrução são muito parecidas com daquela época ainda, assim, né? Que é essa questão do protagonismo do estudante, a gente sempre prezou a formação de estudantes a nível local, que eles começassem grupos nas universidades, né? E desde então a ABU vem se desenvolvendo e tendo diversos tipos de atuação, né? Dependendo da época, dependendo do tempo, né? Então é interessante, porque a gente tem uma organização estudantil que ela é anterior ao golpe militar no Brasil, por exemplo, assim, né? Então a gente viveu toda essa época, assim, uma história bem antiga, assim. É, muito louco, né? Muita história, por exemplo, quando eu fui na 60, eu lembro de ver lá, tinha os... Você tava lá nesse evento? Eu tava. Tinha um anexozinho lá que tinha vários documentos, assim, antigos, tinham coisas que a gente podia pegar, eu tô lembrando exatamente agora, assim, podia ter trazido algumas coisas, mas aí tinha umas lembranças lá, assim, de coisas dessa época, folhetos mesmo, da época, sei lá, década de 70, assim. Muito doido pensar que esses movimentos, né, que atravessaram décadas, assim, né? O Gualberto veio aqui também falar da MPC, né? Pensar movimentos que passaram todas essas décadas pregando o evangelho e eu que participei, por exemplo, da ABU por dentro, ver como que funciona por misericórdia, assim, né, cara? Sim, por graça. É um movimento muito espontâneo, muito orgânico e tal. Mas algumas coisas, eu acho que algumas coisas ajudam isso, porque é isso que você falou, tem uns princípios muito claros, assim, né? Do porquê que tá fazendo o que tá fazendo, e tem umas coisas assim mais simples também, né? Tem uma certa simplicidade que eu acho que ajuda bastante também. Sim. Né? Eu acho que virou quase identitário pro movimento já, que é caminhar com dificuldade, assim, né? Tipo, a gente sempre tá com dificuldade financeira, sempre tem dificuldade de gerir os grupos, né? Mas, assim, acho que a gente sempre tá nesse contexto, mas sonhando com mais, assim, né? Tanto que a gente teve um encontro recentemente, o Encontro Corpus Christi desse ano foi um evento de planejamento estratégico. O que a gente quer alcançar no universo aqui nos próximos 5 anos, assim, né? E aí, uma das coisas que a gente estava conversando, né, quando a gente estava falando de mobilização de recursos, a gente tem que pensar em aumentar a nossa equipe, dobrar a nossa equipe,
Aí eu fico pensando, eu não quero dobrar a equipe, eu quero que quando a gente tiver com o dobro de equipe, a gente tá com pouca grana, que a gente quer contratar mais gente, né? A gente quer crescer, assim, né? Então eu acho que assim, a gente caminha na fragilidade, mas sempre sonhando muito, né? Sonhando alto. Acho que isso é importante pra quando a gente pensa em missão, né? A gente vai estar sempre aquém de onde a gente quer chegar, né? Acho que não tem esse caminho posto, assim, né? Eu terminei aqui minha missão, né? Não existe, né? É uma certa dependência sempre. Total, assim, né? total.